Se dá vazão para a demanda de tantos problemas que esse pessoal pobre vai ter no futuro. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso, para votar no governo que está aí. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo, de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Tem que dar meios para quem lamentavelmente é ignorante, não tem meios, controlar a sua prole, porque nós aqui controlamos a nossa. E aí, você já decidiu qual das duas pílulas você vai tomar? A vermelha ou a azul? Eu só te digo uma coisa, meu amigo, toma muito cuidado, porque conforme a pílula que você tomar, uma vai te dar choque de realidade. E a realidade é muito mais chata do que a gente gostaria que fosse. E a outra pílula vai te levar para o mundo dos zumbis. Um mundo onde o cérebro já está contaminado e começa a escorrer pelas orelhas. Onde as pessoas começam a ver um mundo paralelo e começam a pensar que a conversa entre uma pulga que está na orelha de cá e a outra pulga que está na orelha de cá, ele começa a pensar que essa conversa é uma verdade e começa a achar que é pensamento dele. Uma vez que ele pensa que é pensamento, ele sai por aí pelo mundo, divulgando e falando como se fosse verdade aquilo, repetindo várias vezes a mesma coisa, sem nada pesquisar, sem nada pensar, sem nada questionar. E o que acontece? Quando esse zumbi chega para você, você fica desesperado, porque a conversa dele é uma conversa de um mundo paralelo. Um mundo paralelo que não existe, apenas existe na cabeça dele. E vamos falar do mundo paralelo que existe na cabeça de um tal dos personagens aí, o Zumbi Mor. O Zumbi Mor, vocês já sabem muito bem, que é o zumbi conhecido como Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é aquele tipo de zumbi, vou lembrar para vocês, que não sabe amarrar o próprio tênis porque ele nunca fez treinamento de amarrar tênis, então ele precisa de um especialista para poder amarrar o próprio tênis. Jair Bolsonaro disse semana passada que os comandantes militares tinham que comemorar e relembrar a ditadura militar. Para ele não houve ditadura, afinal de contas, o que são assassinatos, estupros, torturas? Para ele nada disso aconteceu e se existiu, é lógico que existiu porque existiu para pessoas que mereciam isso. Então, em função desse mundinho paralelo que Jair Bolsonaro vive, se você quer sair desse mundinho, veja o vídeo até o final. Mas se você é um zumbi, cuidado, porque esse vídeo pode lhe trazer vários choques a ponto de você perder o cérebro de uma vez, porque aí significa dizer que você não tem mais cura. E se você não tem mais cura, aí você não me interessa mais. Vamos ver o vídeo para ver o que ele se trata. Eu costumo dizer que o Jango era um cabra marcado para morrer. Quer dizer, a posse dele já foi um turumbamba. Uma dificuldade enorme, porque os militares vetaram, né? Eu acompanhei muito bem isso de perto, porque eu estava no governo Cavalho Pinto. Nós ficamos o tempo inteiro mobilizados e tal. E de modo que ele já era já havia uma conspiração. Durante todo o tempo que nós ficamos no Cavalho Pinto, apareciam lá os 3 ministros militares. Quando eles saíam, o Cavalho Pinto dizia para mim: olha aqui, vieram aqui porque estão conspirando para derrubar o Jango. Quer dizer, eles já tinham essa coisa. Aí, então, quando o americano entrou e deu o apoio, que esse é que é o ponto fundamental. Isso é que precisa ser dito, que o povo brasileiro precisa saber e que precisa ser falado. E é muito importante essa entrevista de vocês por isso, porque isto é uma coisa que a nova geração precisa saber. Aconteceu o seguinte: imagine você que no dia da invasão da Baía dos Porcos, lá em Cuba, o almirante americano, comandante da 4ª Esquadra, a 4ª Esquadra norte-americana, ela fica aqui situada nos mares do sul e ela cuida dos países da América Latina. Qualquer problema que interesse o americano, ela se desloca para apoiar uma intervenção, uma ação americana nesse lugar. Esse cidadão ligou para o comandante do porta-aviões brasileiro e disse: o senhor se desloca para tal lugar, e deu lá as coordenadas, porque o senhor não vai entrar em ação, mas o senhor fica ali para segurar qualquer lanchinha, naviozinho pequeno que queira fustigar a gente aqui, queira atrapalhar. Aí o senhor entra e faz. Fora daí o senhor não precisa se preocupar. O cara, o comandante, ligou imediatamente
para o ministro da Marinha. Disse, como é que é, o que eu faço aqui? O ministro da Marinha ligou para o Jango. E o Jango ficou furioso com toda a razão. Quer dizer, onde já se viu, se tu dá uma ordem para um comandante brasileiro, entendeu? E chamou Almino Afonso, chamou Santiago Dantas, e os três escreveram uma carta bem forte, protestando. Ele chamou o embaixador norte-americano no palácio, entregou a carta e o senhor entrega em mãos do presidente. Bom, passam-se 15 dias, 20 dias, morre o Papa João XXIII. O Jango foi ao enterro e o Kennedy também foi ao enterro. E aí se encontraram em Roma. Que o Kennedy estava uma fera, quase não lhe deu a mão, foi seco. E disse o seguinte, recebi a sua carta, li, não vou responder. Agora quero dizer ao senhor uma coisa, isto vai ter consequência. O senhor se prepare, porque vai ter consequência. Bom, o Jango voltou, e o que aconteceu? O governo norte-americano, a CIA, através da ITT, essa companhia International Telephone and Telegraph Company, ela soltava dinheiro para um instituto chamado IBAD. E esse instituto, IBAD, financiava um instituto chamado IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que era um biombo, um cover-up, um biombo para esconder a atividade golpista. Foi com esse dinheiro que ele comprava general para dar um golpe e, sobretudo, que ele preparou. Ele trouxe aqui um padre carismático, chamava-se Padre Peyton, e esse padre rezava um terço às 7 da noite, em cadeia nacional, um negócio enorme. A família que reza unida permanece unida. Antes de chegar no terço, ele estava uns 5, 10 minutinhos de paulada no Jango e sobretudo, intrigando e tal, e criando nos católicos o medo do comunismo. Sobretudo intrigando com os meios católicos. O resultado foi que os políticos hábeis viram isto e montaram as marchas com Deus. A marcha foi um monstro de marcha. Quem comandava era o embaixador Lincoln Gordon, que era o embaixador brasileiro aqui. Esse homem comandava, foi ele que chamou o general, ele que indicou o Castelo Branco. Ele era muito amigo do Castelo Branco, foi ele que indicou. Esse cara pintou e bordou aqui dentro. Pintou e bordou. E no dia do golpe mesmo, o navio americano estava do lado do Porto de Santos, um porta-aviões enorme, para assegurar que não havia perigo de que o Jango evitasse a chegada de gasolina para abastecer os tanques dos militares, os veículos militares. Então essa foi direta, foi uma intervenção direta dos Estados Unidos. Se não fosse isso, o Jango não caía. Então quer dizer que o terrorista Kennedy, porque sim, porque um cara que tem a potência como os Estados Unidos ameaçar um outro país só porque surgiu uma rusguinha ali dentro de uma cartinha que foi mandada para Kennedy, aí você vai dizer... Poxa vida, Plínio de Arruda Sampaio é um petralha, ele jamais falaria a verdade, porque tem tanta gente que vai falar mentira, porque petralha só fala mentira, porque o meu mundinho zumbi só vê o que você quer, o que eu quero e pronto, acabou, e eu não vou ficar perder o tempo com você, porque com petralha não adianta ficar discutindo, e aí com petralha não adianta ficar discutindo, eu não vou discutir com você, porque jogar damas com pombos é problemático e coisa e tal, e eu não vou ficar perdendo tempo com você, porque você é um bestalhão e você não sabe bem o que você vai fazer. Então, eu vou dizer pra você, chega, cala a boca, e eu vou escutar as minhas duas pulgas e pronto, final. Tá bom, então quer dizer que você decidiu ouvir as duas pulgas. Elas estão te comunicando que tudo isso é mentira. Bom, então tá bom. Então ouça esse próximo assunto e me diga o que as duas pulgas dizem a respeito. Fora onde eu fui criado.
Eu estava como major farmacêutico servindo no Hospital Geral de São Paulo. O general Mauri Cruz foi lá visitar o hospital de manhã. O general Guedes Mourão já tinha saído de Juiz de Fora com a tropa a caminho de São Paulo para tirar o João Goulart do governo, para impedir a posse, então tirar ele fora. E o general Mauri Cruz esteve conosco de manhã lá, e o João Goulart não vai cair, porque eu morro, mas ele não vai cair. Eu vou organizar a defesa aqui e vou garantir João Goulart, trazer para São Paulo, ficar aqui garantido pelo Exército, e nós vamos garantir a vida dele aqui. Tudo bem, então fiquei satisfeito, pô. Aí 2 horas da tarde, eu estou no laboratório lá trabalhando, no Hospital Militar, o Dr. Tito Ascoli de Oliva Maia, que é o diretor do hospital, me chama. Ele, o general Mauri Cruz quer receber uns senhores aí, para fazer as articulações que ele está fazendo. Ele não quer nem no quartel-general, nem aqui no Hospital Militar. Ele quer particularmente. Aí eu lembrei da sua sala de espera, que é lá perto do centro de São Paulo. Disse para ele gostou muito. Digo, perfeitamente. Nós vamos para lá às 6 horas, você vai abrir o seu laboratório, acende a luz, que ele vai chegar, vai para a sala de espera, depois os homens vão chegar para falar com ele, você encaminha os homens para ele. Tudo bem. Eu fui lá na porta do laboratório, fiquei lá dentro do laboratório, esperando na sala de espera embaixo, ali no saguão. Aí chega o general Mauri com o combatedor. Mas olha, eu vou lá em cima e tal, você depois manda esses homens subirem para falar comigo. Tudo bem. Eu fiquei lá. Aí, daí a pouco, desce 4 homens. O presidente da Federação da Indústria de São Paulo, que eu já conhecia. E mais 3 senhores, os 3 sobraçando maletas desse tamanho, cada um levando 2 maletas. O presidente da Federação de São Paulo em exercício daquela época. Em exercício naquela época. Aí, então eu calculei, o Mauri deve fazer no meu laboratório, o quartel-general dele distribuir com o serviço a forma de garantir a vida de João Goulart. Fiquei lá, e quando os homens chegaram, cada um sobraçando a mala, eu falei, poxa, se algum tiver com uma arma aí dentro, mata ele e mata a mim também e explode até o prédio. Abre a mala. Pode fechar. Abri todas as 6, só dava dólar, novinho vindo do banco americano. Viu? Que o doutor Tito Ascoli de Oliva Maia, na volta comigo para o hospital, você sabe quanto é que tinha naquelas malas? Tinha pouco, tinha milhões de dólares. Que o general Mauri Cruz mandou levar 3 praças lá com a chave do carro. Ele passou as malas para os praças e disse, major, põe essas malas no meu porta-mala, tranca e traz a chave para mim. Eu botei as malas dentro do porta-mala dele, fechei, não estou sabendo de nada, está tudo bem. Aí, terminado aquilo, o diretor do hospital me conta no carro, porque ele foi no meu carro para lá para o laboratório. Você sabe, irmã, quanto tinha ali? São milhões de dólares, não é um tostão nem nada, não, mandado pelo presidente dos Estados Unidos para Que coisa, né? Para ele, tudo bem. Eu voltei para o hospital, estou lá já preparando, daí já mais de quase 7 horas da noite, preparando, porque nós estávamos de prontidão, estava em guerra, né? Juiz de Fora vem, tá? Nós já estamos preparados no hospital para atender até muito ferido e tal, tudo bem. Aí eu ligo o rádio. O meu radinho de pilha que estava comigo lá, o meu radinho pequeno que eu levei para o meu quarto lá no hospital, e estou ouvindo lá, vai falar o general Mauri Cruz. Então ele já tinha saído de lá. Ah não, ele já tinha saído, ele foi embora. Quanto tempo durou essa operação? Que eu cheguei nas voltas de 6 horas da tarde, e às 7h30 eu estava voltando já para o hospital. 1h30. 1h30. É. Aí eu estava ouvindo o rádio em casa, lá já no hospital, e ouvi lá o discurso do Jean Mauri Cruz. Presidente João Goulart, demita os comunistas do seu governo, senão estarei contra o senhor. Então, quando chegou a minha vez, Major Elimar Moreira, farmacêutico nosso aí, coronel, posso fazer uma pergunta? Aí todo mundo já parou e ficou ouvindo, né? A minha pergunta é muito simples. O general Mauri Cruz entregou aqueles milhões de dólares que ele recebeu no meu laboratório,
Hoje à tarde, em presença do diretor do hospital aqui, entregou para o 2º Exército preparar os civis para poder armar civil para garantir a vida do presidente João Goulart, ou botou no bolso? Se ele botou no bolso, ele não tem moral para me comandar. Coronel, pede minha transferência urgente de São Paulo, que eu não vou ficar sob o comando desse homem aqui não. De manhã eu levanto, o diretor do hospital me chama e diz: Mar, você está em férias. Tira férias, leva a família para passear, vai acalmar por aí fora e tal, depois você volta daqui a um mês. Daí um mês, quando eu estou subindo a ladeira do hospital, um funcionário faz assim comigo, lá de cima, para eu parar o carro. Volta, trava o carro aí, vai lá na banca e compra um jornal. Estava lá, caçado major farmacêutico Erimar Pinheiro Moreira. Dobrei o jornal debaixo do braço e fui para casa. E eu me virei em São Paulo com o DOPS e o 2º Exército atrás de mim. Quando os Estados Unidos resolveu tirar Saddam Hussein, morreu muito americano, morreu tudo. Houve uma guerra direta. O Brasil não precisou nada disso, bastou dinheiro. Parecia uma ofensa ao Brasil de uma forma impressionante. E o dinheiro quem entregou, quem botou no porta-mala do carro do homem fui eu, pô. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. Just had to get right on top of it and stick my neck out a little. We just can't take this one and hide it. Um relatório da inteligência americana que está no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro aponta que um mês depois do atentado do Rio Centro, em 1981, os Estados Unidos tinham indícios de que o ataque tinha sido organizado por militares brasileiros. Bom, senhores, então é isso. Hoje, dia 1º de abril, Dia Internacional da Mentira, nada melhor do que o dia 1º de abril para elogiar uma das maiores mentiras já contadas para o povo brasileiro. A mentira dizendo que não houve ditadura militar no Brasil e que a ditadura militar no Brasil foi honesta, correndo atrás dos problemas de invasões comunistas e socialistas, porque eles pretendiam tomar o Brasil. Tudo isso foi uma mentira, gente, que contaram para você e que nos enganaram durante tanto tempo e ainda tentam nos contar essa mentira ainda hoje. O que é ruim, como, por exemplo, tentar demonstrar que não houve nada disso e fingir que não houve e vir na imprensa dizendo: olha, nós lutamos contra o comunismo e defendemos o Brasil. Não, isso é uma mentira e nós bem sabemos que o que eles defenderam foi a conta bancária deles. Os generais foram subornados pela CIA americana, os generais brasileiros seguiam as ordens da CIA americana e aí o que eles fizeram? Eles simplesmente eram miquinhos amestrados, bandidos, assassinos, corruptos, ladrões, estupradores e pessoas que traíram a sua farda e traíram a sua ideologia militar, vendendo o seu país por algumas malas de dinheiro, como já está comprovado. A CIA comprou os militares brasileiros e, pelo jeito, é uma atividade comum para os militares brasileiros se venderem, porque nós já estamos vendo de novo essa história sendo repetida. Vamos falar sobre isso, por exemplo, sobre os ataques de falsa bandeira que nós vimos ali, sobre o ataque do Rio Centro, que foi um ataque de falsa bandeira, onde nós sabemos muito bem que os militares são treinados para fingir e fazer de contas que houveram ataques dos opositores a ele, para que finalmente as pessoas fiquem com peninha e achem assim e justifiquem todas as medidas contrárias aos opositores quando isso ocorrer. O que nós vemos ali vemos uma última imagem, por exemplo, de uma pessoa que ficou muito mal contada a história do esfaqueamento. Temos imagens, demais imagens, muito mais, acredito, do que ele gostaria e muito mais dados do que ele gostaria. E aí o assunto foi esquecido, está sendo simplesmente não investigado e está sendo esquecido em uma gaveta qualquer. O que acontece é que os livros de história certamente vão contar direito a história correta desse atentado, vamos dizer assim. E aí nós vamos ver e finalmente ter certeza, assim como as pessoas de esquerda tinham certeza de que a CIA influenciava no governo militar brasileiro, eles, hoje comprovada, porque a própria CIA e o governo americano
abrir os seus arquivos, assim como é possível você entender a vinculação da CIA com o governo brasileiro, que eram próximos, afinal de contas, o governo brasileiro não fazia um investimento do país, não fazia um empréstimo sem que a CIA estivesse por trás, para fazer com que todo aquele dinheiro que os militares roubaram durante a ditadura militar fosse para os bolsos de alguns, agradando a alguns, e aí toda a dívida externa que acumulou e que sangrou a população brasileira com fome, com desnutrição, com mortalidade infantil, com falta de esgotos, com criação de favelas, tudo isso fosse pago com sangue e muitos dólares dentro da gaveta de cada um dos militares. Aí você vai dizer, mas os militares morreram pobres. Olha, eu já vi muita gente morrer pobre, e morre pobre sabe por quê? Porque o dinheiro vem fácil, sai fácil e, portanto, gastam aquilo que não têm condições de ter e que não trabalharam para ter. Portanto, essa historinha de dizer que morreram pobres, não me venha com isso, porque nós sabemos muito bem que eles foram pagos e muito bem pagos para torturar cada cidadão brasileiro e fazer com que cada cidadão brasileiro não pudesse responder e não pudesse criticar essa ditadura, sim, que existiu. Ao não ter aprendido isso, ao não ter aprendido o erro que aconteceu na história, os militares de hoje demonstram que não só não aprenderam nada, como estão prontos para fazerem de novo toda a história se repetir. Porque quando você não aprende, é justamente quando você repete a história e faz com que tudo aconteça, por exemplo, de novo, como aconteceu em 2016, onde nós vimos Romero Jucá dizendo que já estava tudo acertado com os comandantes militares e os generais, já estava tudo acertado com o STF. Esse STF, o mesmo STF que liberou prisão em segunda instância, mesmo contrariando a lei e as constituições e a Constituição Federal, dizendo que só poderia ser preso sendo julgado e tramitado até a última instância e tenha acabado todos os recursos. Ao contrário disso, o STF votou a prisão em segunda instância, afastando o principal candidato esse que seria imbatível nas urnas. Urnas essas controladas também por esse mesmo STF, vamos dizer, o TSE, que são membros do STF. Esse mesmo STF que faz de conta que leis não existam e que hoje está tentando impor uma segurança dele próprio, vendo que está correndo o risco de ser deposto, porque o governo militar, o governo Bolsonaro, tenta depor e joga seus cães de briga para cima do STF e dentro do legislativo brasileiro para que somente ele fique administrando esse país. Já estamos vendo a queda de Bolsonaro todos os dias despencando em sua popularidade, porque a população está enxergando cada vez mais o que acontece. E o que acontece? O que acontece é que nós fomos enganados. Nós fomos enganados achando que poderia haver algum governo e que não houve uma continuidade do golpe de 2016, fingindo que houve uma eleição, porque, afinal de contas, quando temos um principal candidato preso, significa dizer que não é uma eleição legítima, por mais que qualquer legislador, por mais que qualquer juiz venha dizer que houve legitimidade nas eleições. Sendo assim, nós estamos repetindo a história. Como é que nós repetimos? Assim como tramaram o golpe de 1964, o embaixador americano que representava os Estados Unidos no Brasil, tramando para que a CIA pagasse e treinasse os governadores brasileiros, os políticos brasileiros e os militares na arte da tortura e na arte de segurar um governo. Quando nós vimos isso sendo repetido por Bolsonaro, que vai lá e a primeira coisa que ele faz não é beijar os pés de Trump, mas beijar os pés de seus subordinados, ligados à CIA, gente. E aí nós vemos esse passo a passo sendo repetido. E será que nós vamos aceitar isso? Uma base americana, uma base militar sendo instalada no nosso país e nós estamos automaticamente colando as costas da Amazônia. Quando nós entregaremos a Amazônia para os Estados Unidos da América? Uma vez que Bolsonaro já dizia que a Amazônia já não é mais nossa e que é deles, dos Estados Unidos da América. Então, se é deles, o que faz a Amazônia dentro do nosso país? E aí nós vemos tudo se repetindo. Será que nós queremos, de novo, que nossos filhos sejam vítimas a ponto de serem encontrados dentro de valas com 1047 ossadas? Ora, se tudo o que eles faziam dentro do governo militar era correto,
e não era desonesto, por que então esconder tantos cadáveres assim para esconder os seus crimes de tortura e os seus crimes de tortura e de terrorismo? Porque o que esses presidentes militares fizeram foi terrorismo, portanto não foram pessoas comuns, foram bandidos que se instalaram no poder, seguindo e vendendo seus serviços a um país estrangeiro, que não honraram a sua farda e não honraram o dever de defender a população brasileira. E aí nós vimos isso acontecendo em nome de uma política estrangeira que apenas pensava em roubar o Brasil. Senhores, eu vou pedir para vocês, então, clicarem no joinha, fazerem comentários e compartilharem esses vídeos. Vamos dezumbizar o Brasil. No próximo vídeo eu vou falar a respeito da economia e por que os militares brasileiros foram os gestores mais incompetentes de toda a história brasileira. Até o próximo vídeo.